isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Nós te louvamos para sempre, por todos os séculos, cantaremos os teus louvores, renderemos graças à sua benignidade, à sua grandeza, aquilo que tu és, Senhor, que ninguém é, só você. Obrigado, Senhor, porque o que você é, você nos deu, você colocou em nós essa grandeza, o teu Espírito, Senhor, a nova natureza, somos a mesma natureza do Deus Altíssimo de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós podemos ter tudo que você já nos deu, já está liberado, já está pronto, já está feito. É só nós entrarmos em ti com a fé, recebermos a tua palavra. Por isso te louvamos pela tua palavra. Aleluia. Por isso juntos nós dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, o Deus Altíssimo, do que o que está no mundo, a circunstância. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado por essa manhã e a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor por você estar aqui. Te agradeço a Deus pela sua vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Te agradecemos por essa manhã que Ele fez esse dia de louvor. Esse dia, não tem um dia que Deus não fez para que seja de louvor ou de alegria para nós, não importa as circunstâncias, porque Deus é outro prisma, é outra dimensão, é outra história. Então, por isso que nós recebemos o Espírito, agora com a natureza de Deus, para nós vivermos o espiritual. Não podemos viver nos 5 sentidos, não podemos. Eu não posso viver no que eu vejo, no que eu ouço, né, no que eu sinto, no que eu toco, não é nada disso. No que eu cheiro, nada disso. No gosto, nada. Isso não é a vida espiritual. Isso é uma vida carnal. Por isso que ele diz que é para nós crermos na palavra, no invisível, naquilo que nós não estamos vendo. Porque quem vê não precisa crer, né? Vocês não precisam crer que eu estou aqui hoje falando com vocês. Pois eu estou. Então, certo? Mas nós temos que crer no que Deus fala na palavra, porque nós não estamos vendo ainda. Enquanto não se concretiza aqui na nossa frente, nós temos que andar pela fé. Então o Senhor diz que está tudo feito. Já está tudo feito. Por isso que eu preciso estudar a palavra. Então, estudar a palavra não é para eu ser uma pessoa intelectual. Não, porque o intelectual não anda com Deus. O intelectual não move monte nenhum. O intelectual não usa a autoridade que Jesus deu. Porque ele disse: olha, eu vos dou autoridade, a minha autoridade, para vocês vencerem todo o mal. Todo o mal. É para vencer todo o mal. Tudo que vem do diabo é para vencer. Então veja que isso é um mandamento. Sabe, tudo que Deus diz é mandamento. Então eu tenho que usar a autoridade na minha vida. Então você tem que ir ouvindo mais isso, estudando a palavra sobre esse assunto, para você saber como que você vai usar. Porque o Espírito Santo vai te ensinar a usar a autoridade. Porque se eu não usar a autoridade, que é o mandamento que Deus me deu, ainda vou ser cobrado disso que nós vimos na palavra. Né? Nós não sabemos andar na abundância que Deus deu, porque veja o que a religião fez desde que Adão caiu, né? Todo mundo tem que ser pobre, todo mundo tem que ser a doença que aguenta, porque isso aí é para você ser redimido e final, sabe? Você tem mesmo que sofrer, porque você vai ganhar o céu, é com a tua força que você ganha o céu, com o seu sacrifício, obras, você tem que fazer muita coisa para Deus te aceitar, porque você tem que mostrar que você é uma pessoa boa. E aí então você paga um preço para que Deus venha e te abençoe e a porta do céu está aberta para vocês. A religião, tudo mentira, e a igreja, a grande maioria vive nessa. Que você tem que ser bonzinho. Eu não estou falando de amor, isso é outra história. Mas as pessoas querem comprar Deus com
fazendo obras. Vou mostrar isso aqui hoje na palavra. Não é com obras. Não adianta eu querer mostrar para Deus que eu sou boazinha. Porque Deus mesmo falou, olha, você falou bem, que só Deus é bom. Exato, não tem ninguém bom, só Deus. E Paulo, então, explica isso com revelação e diz, se tem alguma coisa boa em mim é Cristo Jesus, que de mim não tem nada que presta. Nós nunca prestamos. Nós éramos vermes e ao verme voltaremos. Está escrito na Bíblia, quando ele fala de Jacó, mas ele está falando de nós. E Deus assim mesmo nos quis para colocar a natureza dele e agora a imagem dele ser colocada em nós novamente. Mas essa imagem, ela é colocada de glória em glória, conforme está escrito em Coríntios. É de glória em glória, cada vez que eu vou crescendo espiritualmente. Pessoa imatura não consegue usar autoridade, porque não tem discernimento, não tem a revelação da palavra, não estuda a palavra, não conhece a palavra. Como é que vai usar autoridade? Se você nem sabe no que, quando, como. Você deixa aí a mercê, né? A mercê do mundo, do diabo agindo. E depois as pessoas querem ganhar na força, no braço, com Deus. Tipo, Deus, eu estou orando, eu já fiz tudo, já orei 8 horas, eu já fiz isso tudo. Ah, mas eu não aprendo, você não fez nada, você não veio, e que não sei das que. Isso é religião. Existe uma condição em Deus que se chama descanso. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Amém. Porque eu vou ensinar aqui para vocês como é que entra no descanso. Quer dizer, eu vou dar uma geral, né? Porque não dá para falar tudo hoje. Vamos ver Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, Deus nos deu a condição de entrarmos no descanso de Deus. Tá? Entrar no descanso de Deus. Vamos começar com Efésios 2, versículo 8. E Paulo está nos dizendo isso aqui. Porque pela graça sois salvos. Todo mundo já sabe isso, já leu, mas nós vamos ver isso melhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, certo? Quer dizer que a graça se une com a fé, uma coisa com a outra. Só que a graça vem de Deus e a fé é daqui nossa. Vou explicar isso depois outro dia, melhor, sobre a graça e a fé. São coisas distintas. Eu recebi uma graça de Deus, tipo, eu ia andando, apareceu uma pessoa e me ajudou, carregou toda a minha sacola, sei lá, né? Me ajudou, me pôs dentro do ônibus. Gente, eu recebi uma graça. Isso não é graça. Vocês não têm noção do que é graça. Isso é coisa de religião inventada, tá? Não tem nada de graça, é isso não. Se você foi curado, eu recebi uma graça, eu fui curado. Não é isso. Tá? Eu vou explicar melhor. Mas a salvação veio pela graça. Porque Deus quis nos salvar. Isso ele chama de graça. Ele chama de graça a salvação. E o pastor dele explicou muito bem isso quando ele disse que a misericórdia e a graça são coisas diferentes. Embora elas andam no mesmo caminho. Porque a misericórdia, o ladrão chegou, você pegou ele no pulo, roubando tudo que tinha na tua casa. Já estava com tudo no caminhão lá fora. Certo? E você falou para ele, olha, pode parar que eu não vou chamar a polícia. Você vai embora, larga tudo aqui, eu nem vou chamar a polícia. Tchau. Isso é misericórdia que Deus teve dos nossos pecados e transgressões. Mas a graça vai além, né? Porque a graça... Aí ele disse assim, então, tá bom, você roubou tudo isso, mas sabe uma coisa? Eu vou te adotar hoje como meu filho. Já tá vamos lá no cartório, vou passar todos os meus bens para você, vai ser tudo legal, você é meu filho com toda herança e vai morar na minha casa com tudo que eu tenho. Isso é graça. Vocês estão acompanhando? Vamos estudar mais para ter mais revelação sobre isso. Tá? Então, para você entender o que a graça Deus te dá, por nada. Pela misericórdia e bondade e o amor que Ele é. Vocês estão acompanhando? Então Deus não, que esforço que você fez para você ser salvo, me diga. Você carregou um caminhão de pedras, primeiro você foi ajudar todo mundo que precisava, você ficou andando de joelhos, né? Você ficou pagando promessa, você ficou fazendo cada coisa e daí você veio, então me aceita agora e eu aceito você como meu Senhor e Salvador. Foi assim? Você não fez nada. O que você fez?
Você diz, Senhor, eu me arrependo. Jesus, você é o meu Salvador, eu me entrego a Ti. Foi isso que você fez. E Ele te salvou. Aleluia. Amém? Amém. Tá? Então veja o que é a graça. A graça. Nós fomos salvos pela graça, mas Ele assim, com essa justificação, Ele que se aproximou e ainda pôs uma medida de fé para eu aceitar Jesus. Que nem minha fé não era e nem sua. Vocês estão me acompanhando? Então não tem nada de bom em nós. Por isso que eu não posso andar com o mundo e ficar longe dele. Como que eu vou andar na graça desse Deus depois que ele me salvou? Vocês estão me acompanhando? Então não é para levar uma vida displicente com Deus, de cristão. Porque quem vive uma vida displicente é um religioso que está achando que Deus está, sabe, te dando tudo que você quer, ou então vai chegar alguma coisa e você ficar fazendo obras para agradar a Deus. Não tem obras que agradem a Deus. Tá? Então não é bom saber disso. Você vai ter que aprender a descansar em Deus. Isso é a pessoa que está andando com Deus. O descanso verdadeiro precisa ter maturidade para descansar em Deus. Porque criança não sabe descansar em Deus. Bebê espiritualmente na palavra não sabe descansar em Deus. Então por isso que você tem que estudar a palavra, você tem que buscar. Mas não é para você virar um ser intelectual. É para que o conhecimento te leve à meditação e o Espírito Santo então põe aquela palavra no seu espírito. E você vai ter a sabedoria e vai ter a maturidade. Tá valendo isso? Vocês estão me acompanhando? Bom, então vamos continuar o versículo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, a gente pensa que é a nossa fé que faz Deus agir. Gente, tem muita gente que vai ficar brava comigo porque não está acostumado com, sabe, essas coisas sobrenaturais, como na verdade elas são. Só estão acostumados com palavras intelectuais da cabeça. Mas, gente, na verdade, não é a minha fé que faz Deus vir agora e pronto, e eu vou receber. Não é, porque ele está dizendo que está ligado com a graça, tá? Eu só recebo de Deus, é isso que você tem que entender, através de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que conhecer Jesus e entregar minha vida a Ele. Viver Jesus e deixar Ele viver a vida dele em mim é outro prisma, é outra vida. Essa é a vida sobrenatural, essa é a vida cristã verdadeira. Isso é andar no Espírito, andar no poder de Deus. Foi isso que chamou a minha atenção quando eu vi o título da conferência do pastor dele no Brasil, que o irmão Bernardo colocou. Quando eu vi isso em 1990, eu falei, mas é isso que eu quero. Andar no Espírito e andar no poder de Deus, eu corri, fui para trás disso. E é isso aí, porque eu vinha buscando isso em casa, na verdade, né? Então Deus me fez eu conhecer este caminho pelo desejo do meu coração. Deus não pode te dar o que você também não busca. Nem pensa. Nem pensa. Porque você tem que estar lá buscando com o seu coração, tipo, eu não sei nada, mas Deus, eu tenho tanto desejo de você. Então você começa a passar tempo com Ele. Ele vai começar a te ensinar, ou não vai? Fala a verdade. Que você está se interessando mais agora. Me diga. Que tá, gente, eu estou recebendo coisa, que meu Deus, coisa boa, maravilhosa. Você está começando a se alegrar com a palavra, coisa que você não se alegrava antes. Então veja a mudança que está havendo através da graça. E da sua fé em Cristo Jesus. Você tem que ter fé em Jesus. É na pessoa de Jesus que você tem que ter fé. Fé nele. Que ele é o doador de todas as bênçãos. Da cura, da parte financeira, da parte espiritual, enfim, de tudo. Tudo que nós precisamos. Então, é Jesus que é o doador disso. Tá? E outra coisa, que não tem mais nada que Jesus possa fazer para acrescentar alguma coisinha para eu receber de Deus. Por isso que não adianta eu ficar de joelhos, né? Eu ficar querendo fazer obras, ou sei lá, na oração, eu querer ficar gritando tanto, ou ficar chorando, sei lá, fazer cena. Lembra que eu contei para vocês que quando eu nasci de novo, eu me lembro, eu estava sentada na minha cama e tinha uma cômoda assim na frente. E eu estava guardando acho que meia, coisa assim, lá, sentada assim, era um sábado. Aí eu comecei a chorar. Aí Deus falou, vamos parar com isso? Você está chorando por quê? Qual é o motivo? Para com isso. Essa não é a vida que eu te dei. Gente, Deus falou isso quando eu nasci de novo.
Eu estava muito aberta para Deus, muito, demasiadamente. Por isso que eu estou entendendo isso que eu estou falando com vocês. E eu entendi, para com esse negócio de chiliquinho, chorinho, que não vai resolver nada da sua vida com Deus. Vocês estão me acompanhando? Então, não são coisas externas, porque isso daí vem de emoções. É emoção que tem que ser curada, que nós vimos muito bem ontem. Então tem que ter a palavra, tem que ter o conhecimento, você tem que se encontrar com Jesus Cristo. Essa é que é a verdade. O dia que uma pessoa se encontra com Jesus Cristo, a vida dela nunca mais é a mesma. Mas não é só aquele encontro do primeiro dia da salvação. Não. Aquilo serviu para você ser salvo. Muitas pessoas foram salvas, mas no meio do caminho se desviaram, porque não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Porque se você encontrar com Jesus face a face, receber Jesus, crer nele, buscar, a sua vida vai sendo mudada dia a dia. Essa é a chave. Este é o caminho. Então a fé é para receber de Deus o que ele já fez. Pronto, ficou claro agora? A fé é para receber de Deus o que ele já fez, não é o que você faz. Entenda, isso que é muito mais simples, ou não? Amém. Peraí, eu tenho que orar 10 horas, tenho que fazer isso. Não, se eu fico horas estudando a palavra, porque eu quero mudar minha mente. Mas aquilo não fica na minha mente, eu quero saber como é que eu faço espiritualmente. Então, tudo que valeu para mim, que eu estudei a Bíblia 13 anos com... Não, 6 anos com o irmão Bernardo, mas foram 13 anos para eu ir na igreja do pastor dele. Só depois de 13 anos que eu fui. Que eu fiquei estudando, vivendo, pronta para eu ir para um lugar aonde eu ia aguentar os ataques do diabo. Porque eu ia estar madura para aquilo. Vocês estão acompanhando? Para fazer o que Deus queria. Então, nesses estudos que eu fiz, veja só, até nós estávamos conversando isso ontem, que a coisa mudou muito agora, recentemente, porque agora, gente, nós temos vídeo, né? Nós temos Instagram, YouTube, Facebook, todo o evangelho está lá, assim, dia e noite, à sua disposição, o que você quiser, e etc. E você tem os áudios, você tem CD, sei lá, você tem, agora como que chama aquele outro, que abaixa lá no celular? MP3. Entendeu? Então você tem todos os recursos. Na minha época era escrito, era uma carta que eu recebia, escrita. E eu estudava. Então, foi muito bom isso para mim, porque eu treinei muito ficar lendo e ter que escrever com a mão, mas hoje seria no computador, né? Obviamente. Escrever as respostas, mas ele sempre dizia, ele explicava todo o tema, mostrando no Antigo Testamento, mostrando as falas de Jesus, mostrando as cartas, explicando o assunto que era daquele mês. E depois vinham 5, 8 perguntas. E as perguntas dentro do que ele ensinou. Então eu lia muitas vezes, mas depois eu ia na palavra ler tudo aquilo. Nas respostas, as perguntas sempre finalizavam assim: o que isso se relaciona na sua vida? Como você vive isso? Me responde aí. Então, se você está inventando, voando, ele sabia. Se você estava vivendo, você tinha como mostrar ali. Entendeu? Como que você vive isso? Essa situação. Então, é assim que você tem que estudar a Bíblia. Tá? Você está lendo a palavra, mas como que você põe aquilo em prática? Porque no fim, ele punha bem grande com uma exclamação. O que interessa é a prática. Exclamação. Porque se você não praticar a palavra, você não anda com Deus. Você está só no intelecto. E para você praticar a palavra, tem que estar no seu coração. Tá valendo? Amém. Então é isso que muda a vida. Estou dando todas as dicas que eu estou vivendo até hoje. Que foi a base que me levou aonde eu estou hoje. Tá certo? Então não tem mais nada o que você possa fazer para receber de Jesus, porque já a obra está completa. Você está precisando de dinheiro? Ele já tem para você. O que você vai fazer? Você vai ficar na presença dele, crendo no que ele está falando de condição financeira. E recebendo. Certo? E praticando, obviamente, a semeadura. Claro, porque quando é de parte de dinheiro, você tem que usar o que é que envolve isso. Agora, a cura, por exemplo, você tem que ver o que ele fala aqui da cura. Eu sou o Deus que te sara.
né? Eu enviei a minha palavra para te curar. Pelas chagas de Jesus você já foi curado. E outras passagens. Então, o que você precisa disso? Só receber a cura. E a paz? Eu sou quem te dá a paz. Receba a minha paz. É isso aí que você tem que fazer. Não é o calmante, você toma um calmante, eu recebo a paz. Tá bom, se você precisar, você toma. Não estou contra calmantes, coisas que quando às vezes a pessoa está no estresse extremo, porque isso são emoções, igual o cavalo desenfreado, tá? Então precisa para não ficar doido mesmo e perder a mente completamente. Mas junto com a palavra, Deus vai aos poucos libertando aquela pessoa, porque você vai começar a usar a autoridade que Jesus te deu sobre estas condições emocionais que envolvem você. Então, muitas pessoas, elas querem receber de Deus no grito. Deus, mas eu já fiz, por que o Senhor não me responde? O que mais que eu tenho que fazer? O que mais, amor? Você tem que ficar na minha presença. Só isso. Porque a obra já está feita. Vocês estão conseguindo entender isso? Porque tudo que nós precisamos, Ele já fez, nos dando a salvação e a nova natureza. Agora é aprender a andar com Ele e receber. Agora não dá para você ficar com um pé na canoa do mundo e outro pé na canoa do céu. Não dá. Ou é um lado ou é outro. Tem muito cristão que quer levar esse tipo de vida. Então sofre porque vive na alma, vive nas emoções, não consegue receber de Deus e fala é assim mesmo e vai buscar todos os recursos que o mundo tem. Então fica difícil. Vocês estão acompanhando? Então, a nossa fé é que tem que ser uma resposta para Deus. Não Deus ser uma resposta à minha oração. Entendeu isso? Aleluia. Amém. Tá valendo isso? Amém. Então não é o tanto que eu faço que eu recebo. Eu já fiz de tudo, eu não recebo. Peraí. Não, mas você fez tudo que é religião. Você quer dobrar Deus. Luta de braço. Ai, Deus, você vai fazer. Ele não vai fazer. Você quer ganhar no braço. Ele não vai fazer. Vocês estão me acompanhando? Tá entendendo o que é a fé? Tá ficando claro, gente? É para você se posicionar na oração. Porque se você não for uma pessoa espiritual, você não vai receber de Deus. Você vai falar, mas era tão bom quando eu nasci de novo. É lógico, você era um bebê. Você só teve aquela grama de fé. Ele fez tudo para mostrar aquele amor, que ele te aceitou e que ele age na tua vida, que ele te quer. E que o sangue de Jesus perdoou os seus pecados. Agora renova a sua mente. Renova-me. Você cansa de cantar isso e não faz nada. Agora renova a sua mente e descansa nele. Descansar nele não é se preocupar e nem é ficar deitado também, sabe? Lá no coqueiro, na rede, vendo aquele marzão maravilhoso com uma nuvenzinha branca num céu azul e um pássaro voando e você, ai Deus vai fazer, ele não vai fazer coisa nenhuma. Descansar não é isso. Aí a pessoa pensa que é isso, né? Isso aí é o quê? Não é outra coisa, né? Na vida espiritual não tem nada a ver isso, tá? Então, a nossa fé tem que ser uma resposta para Ele. Para Ele agir. Entendeu isso? Porque Ele já fez, eu descanso, eu creio que o Senhor. O que Deus falou para mim quando eu comecei a orar em línguas? Que Deus pôs no meu coração, que é para eu nem estava andando com o pastor dele ainda. Foi isso que me ajudou a ir lá. Porque eu não podia chegar lá, uma católica, religiosa, sabe? Sem estar com a vida no espírito já crescendo, eu não ia poder. Entendeu? Eu não ia aceitar, não ia entender. Mas ele começou antes, porque eu estava lá buscando Deus todo dia. Então Deus falou assim, então você vai orar em língua. Ora em línguas aí. Então, tá bom, vou orar uma horita aí, ora. Mas abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. E vai ler esses versículos aí. E quando o diabo vier e mandar falar para você parar, que ele vai agir nas emoções. Você fala, eu creio no que está escrito aqui e eu sigo isso daqui. E ele veio 3 dias, eu fiz isso. Na 1 hora que eu fiquei orando. Nunca mais ele veio falar para eu parar de orar em línguas. Eu venci ele. Eu pus ele para fora. Então, vocês estão acompanhando? Amém. Quer dizer que a nossa fé... o que a nossa fé, enfim, pode fazer?
A nossa fé faz com que Deus haja. Porque já está feito, eu creio que já está feito, eu recebo. Por isso que ele diz lá em Marcos, capítulo 11, se você crê, você recebe na hora. Então, eu incluí isso na minha oração há anos. Quando eu estou orando, eu falo, eu creio, Senhor, e eu recebo agora. Isso já está feito. E descanso. Tira a sua visão do foco do teu problema, da tua vida. Porque você quer resolver. Você ora e você faz o que você quer. Para resolver, para depois falar, Deus vem. Não vai. Vai ficar esse abacaxi o resto da vida. Não vai saber usufruir a plenitude das bênçãos que Deus já te deu. Certo? Eu oro, Deus recebeu. Eu orei para Ele. Ele, sabe, Ele recebeu. Então, a minha fé não é para eu cutucar Deus e receber. É para Ele receber o meu descanso. Eu tenho fé, eu descanso. Tá valendo? Então, é isso que você vai trabalhar na tua casa agora. Orar. É isso que você tem que melhorar na vida. Entrar no descanso de Deus. Isso é uma pessoa espiritual. Que é a vida no espírito do novo nascimento. Pessoa que nasceu de novo, tá? Então, toda pessoa que pensa que Deus está respondendo as orações porque é através do que ela está fazendo, isso é religião. Porque não é engano próprio. Tá? Porque a religião, ela é fardo. Ele não falou, você que está cansado, me entrega o seu fardo. É isso aí. Você está na religião, você fica cansado. Você carrega a sua vida, o fardo, os problemas e não resolve nada, tá um lixo. Um dia você está ótimo, outro dia você está lá embaixo. Por quê? Porque isso é emoção. Isso não é espiritualidade, espírito envolvido, o Espírito Santo envolvido conosco. Vocês estão acompanhando? Está valendo isso? Está abrindo a sua mente? Está abrindo a sua mente? Então, é isso. Isso que você vai buscar Deus desse jeito. Por isso que não adianta você ficar falando versículos da Bíblia sem que aquilo seja o que ele diz. Porque o nosso Deus é o que ele diz. Então isso é que tem que estar dentro do nosso coração. Para que nós sejamos abençoados. Certo? A religião é o quê? É o homem que acaba fazendo e não Deus. Porque você, eu trabalhei tanto, então foi eu que fiz. Não é assim. Tá valendo? Amém. Isso é religião. Tá entendendo bem o que é religião? Quer dizer, você não tem o retorno de Deus em nada. Aconteceu. Acontece para ímpio também. Vocês sabem. E não tem comunhão com Deus. Essa que é a grande diferença, tá? Então, Deus, ele nos alcança. A religião, não. Você já tentou, já fez, não resolveu nada, certo? Então, a chave aqui é o seguinte, o descanso. Deus vai alcançar você. Porque você entrou nele. Então, você tem que entrar nele. Quando a gente diz de adorar, tudo que eu trouxe até agora está válido. Agora, para você entender melhor isso, como que você pratica aquilo tudo, adoração, né? O tabernáculo, que eu já expliquei tudo aquilo, os passos para você ser uma pessoa espiritual, para resolver a sua vida, enquanto dá tempo. Porque Jesus está voltando. Veja Hebreus capítulo 4. Isso aqui é muito extenso, eu não vou me alongar muito, porque quem não está acostumado com isso fica cansado. Quer dar parafuso na cabeça, mas isso não é de cabeça, é de espírito. É para praticar. Valeu? Amém. Para praticar. Então, nós vamos ver aqui o Hebreus 4 versículos. Vamos ler aqui. De 1 a 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Está sintonizando? Deixou a promessa de entrar no descanso de Deus, parece que você falhou. Ele está falando. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele está falando do povo, os hebreus, ou os israelitas, como vocês querem. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles receberam a palavra, mas eles não creram absolutamente em Deus. Porque para eu crer na palavra, eu tenho que crer em Deus. Deus é a palavra. Vocês estão acompanhando? Não tem assim uma coisa e outra. É uma coisa só. Se eu creio em Deus, eu creio no que Ele diz. E se eu creio no que Ele diz, eu ando naquilo. Então, eu estou andando no Espírito. Que a palavra é Espírito. Tá? Não é intelecto. É óbvio que tem que começar por algum lugar. Mas o Espírito Santo vai colocá-la no meu espírito. Ela só é a verdade e ela é vida quando entra no meu espírito. Porque é ela que vai viver lá dentro. Que é o próprio Jesus. Então isso sai para fora, porque são as minhas atitudes agora. Que não são minhas, mas é Ele. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então tem que mudar ou não? O que tem que mudar? A mente. É isso aí que ele está falando, tá? Porque nós precisamos ler o capítulo 3, mas eu não vou ver agora. Porque está falando no contexto, isso aqui está dentro de um contexto, esses versículos que eu estou lendo, porque está falando dos hebreus, né, que saíram de lá da terra prometida, o que eles não fizeram, o que deveriam ter feito. Então ele está fazendo agora uma comparação da antiga aliança com a nova. Nós agora, por quê? Ele está fazendo uma comparação, vocês vão fazer a mesma coisa? É isso que ele está dizendo. Porque eles não entraram no descanso, e já estava feito, tudo feito. E vocês agora, com a nova aliança, vão fazer a mesma coisa? Não vão entrar nas promessas que já está tudo feito e você usufruir? Vai ser igual a eles porque não creram na palavra? É isso que ele está dizendo. Então veja o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então vamos ver por que ele cita. Olha, Paulo sabia tudo, gente, por isso que é maravilhoso. Ele estudou muito a lei. Então quando ele se converteu, ele entendeu, o Espírito Santo... Ele ficou, gente, quantos anos lá na Arábia, sozinho, orando em línguas, estudando o Antigo Testamento para saber Jesus. Porque eles só tinham o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento revelou tudo sobre Jesus. Então, baseado no que Jesus fez, que é a promessa cumprida do Antigo Testamento, ele estudando, ele viu, entendeu o que aconteceu. Por isso que ele está explicando isso. Quer ver? Veja lá Gênesis, capítulo 2, versículo 1, para você entender o que é esse descanso. Gênesis 2, veja só. Depois nós vamos voltar aqui, deixa aí com o dedinho marcado aí, para você voltar aqui, que a gente vai voltar já já. Então ele diz assim, olha, vamos ler o versículo 1 e 2. Assim, pois, de Gênesis 2, versículos 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, eu já trouxe isso outro dia, não é que Deus estava cansado, Deus não estava cansado. Deus é Deus que estava cansado, você vai ficar dormindo agora? Né? Então ele está dizendo aqui, ou seja, que Deus não ia aguentar criar mais nenhuma estrela, que ele ficou na exaustidão, no cansaço, que ele criou tudo. Não é isso, não é isso que ele está falando. Vamos dar um exemplo assim. Então, um pintor pega uma tela e ele vai pintar aquela tela toda. Não tem nada desenhado. Ele olha ali e ele vai fazendo. Então, quando ele terminou a tela inteira, o que ele faz? Ele pega um pincel, suponhamos que isso seja o pincel. Ele põe aqui, descansou o pincel. Ele e o pincel descansaram, porque a obra está... Se ele pegar, peraí, eu vou fazer mais isso, pega uma tinta lá, borrou, estragou. Quando a obra está completa, não tem o que fazer. Vocês compreendem? Deus fez completo tudo. E veja, entenda o seguinte, que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo antes de criar o homem.
Só que aqui em Gênesis, quando ele está mostrando a criação, ele não foi criar de novo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele teve que julgar o mundo antes primeiro, vocês estão sabendo. Quando Lúcifer disse, e Lúcifer ficava aqui no jardim, tomando conta, que Deus pôs, né, o querubim mais maravilhoso, etc., com, sei lá, uma unção mesmo extraordinária. Então ele se confundiu de repente, achando que ele era mais que Deus. Ele via a glória de Deus, ele falou, e ele via o que causava em Deus com a adoração e tudo mais, e a beleza que refletia de Deus para ele era maravilhoso, que refletia a beleza de Deus dele, porque a unção faz isso. A unção traz uma beleza que é de Deus, é isso aí. Então, ele, naquela glória tudo, ele achou, bom, eu vou subir para cima dos céus, meu trono vai estar estabelecido acima do trono do Deus Altíssimo, e é lá que eu vou ficar. Então ele subiu no céu, e de lá ele já ia estabelecer o trono dele, quando o anjo Miguel entra em conflito com ele, e os outros anjos expulsaram ele e os anjos. Nesta hora Deus julgou o mundo. Quando veio a era glacial, Deus acabou com... Não tem aí os estudos científicos e que eles pesquisam e falam, isso aí tem 10 milhões de anos, isso tem não sei quanto, isso existiu. E essa era glacial que eles falam, ficou tudo gelo. Mas por que ficou gelo? Porque o sol ficou encoberto, parou de ter sol. Não é que acabou, sumiu o sol. Não, aquilo ficou tudo imerso, aquilo ficou tudo fora de órbita, vamos dizer, de localização. E as águas invadiram tudo, ficou tudo gelo. Mas depois as águas foram derretendo, né? E é isso que o Espírito Santo viu, que ele pairava sobre as águas na escuridão. Então Deus chamou a existência o que já ele tinha criado. Beleza? Entendeu isso? Então nessa hora, Deus, ele fez isso. Ele chamou, ele não foi criar de novo. Porque Deus não fica criando e depois destruindo, criando. Não foi isso. Ele julgou o mundo, ele precisou julgar aquela hora. Fazer isso daí. Então existiam seres aqui na Terra. Certo? Então ele julgou e o diabo ficou aí na escuridão, já que deu lugar aí para ele. Certo? Por isso que ele falou para Jesus, isso tudo é meu. Quando Adão deu para ele tomou posse de novo da terra. Que Deus recriou, né, gente? Por isso que ele falou, vai, outra vez. Ele não ficou criando árvores de novo, outras espécies. Já existia tudo, veio tudo de novo. Tá? Então, quando ele terminou, ele disse assim, que a obra está completa. Ele descansou, porque não tinha mais o que fazer. Ele ia criar outros animais, se ele já criou todos. Ele ia criar outras árvores, se ele já criou todas. Ele ia criar outro sol, se o sol já estava criado. Vocês estão me acompanhando? Então, a obra de Deus é perfeita. E nós temos que entender o seguinte, que tudo que Deus criou é para o homem, para nós. Então, até hoje, tudo que Deus criou aqui no mundo é para nós, gente. Água, para eletricidade, outras coisas, para também nós termos a eletricidade, até do sol, etc. O ferro. Deus criou tudo que a humanidade vai descobrindo e usufruindo de tudo que Deus criou para nós vivermos aqui. Então não é assim que todo mundo vai acabar do jeito que quer, não. Não é. Vocês estão acompanhando? Então Deus fez tudo isso, ele descansou porque já estava tudo feito. Entendeu agora? O descanso de Deus. Você entendeu? Ele não foi deitar, dormir e falar, não me fala em criar mais nada. Isso não existe. Isso não existe, Deus. Não tinha mais o que criar. Ele descansou. Então agora volta lá. Tá bem claro isso? Tá? É do que já estava feito. Então veja aqui agora. Dentro disso, de que ele está dizendo aqui, no versículo 3, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ponto final. Ficou claro agora? Você entendeu agora? Então pronto. Não tem mais questionamento sobre isso. Tá? Então já estava tudo feito. Aí no versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Foi o que nós lemos. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, no Salmo 95, e Davi, depois de séculos e séculos e séculos, e sei lá, tanto tempo, ele fala sobre isso por revelação.
de que as pessoas não sabem ou não souberam entrar no descanso de Deus. Não souberam. Os egípcios, os israelitas não souberam entrar no descanso de Deus, que a obra estava feita. E hoje os cristãos também não sabem entrar no descanso de Deus que Jesus trouxe para nós. A obra está feita. Então vivem que nem mendigos, como se não tivesse um pai absoluto, né? Um Deus criador e um Espírito Santo que opera em nós. Vocês estão acompanhando? Então vive de acordo com o mundo, sem ter a resposta de Deus. Vocês estão acompanhando? Então veja o versículo 6. Está valendo isso? Amém. Tá? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia hoje, os Salmos, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo que aqui, Deus tirou do Egito, escravos, nunca tiveram nada, viram os milagres, de um minuto para o outro eles ficaram bilionários, ricos com tudo, pegaram toda a riqueza do Egito, saíram de lá, entraram na terra prometida e ficaram contra Deus. Não usufruíram do que Deus teve. Aquela geração inteira morreu no deserto por não crer em Deus, por não saber descansar. Então a pessoa que não aprende a descansar em Deus pelo que Ele é e o que Ele já fez, fica aí, garimpando nesse mundo sem pegar nada, sofrendo com as emoções, ficam com as emoções abaladas, não tem freio porque não sabe andar no descanso de Deus, porque não entende o que a Bíblia diz. Mas eu estou ajudando aqui para você entender e viver nesse descanso. Então tudo que nos foi oferecido, veja só aqui no versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Nós sabemos que Josué no grego quer dizer Jesus. Tá? Então, e no hebraico, Yeshua, Jesus. Então, tem dois tipos de falar Jesus. Josué, Jesus. Quer dizer isso. No grego. Então, se houvesse um descanso, tivesse dado, ele não falaria posteriormente a respeito de outro descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Jesus, ele descansou depois que ele fez tudo. O próprio Deus. Agora, esse descanso é para nós. Inteiramente para nós, porque ele completou a obra da salvação, trazendo a salvação, a remissão dos pecados, que até então não tinha sido feito. Faltava essa parte. Ele fez. Então tem um descanso. Isso não é profundo. Isso é questão de você ir buscando, se inteirando, e o Espírito Santo vai trazendo vida para você através disso. Para você andar nesse descanso. E não se preocupar, porque quem não anda no descanso fica com medo do que acontece ao redor. Começa a ver as pessoas ao redor doentes, uma doença que apareceu, que Deus me livre. Aí ele fica, mas eu também. Ou então, sei lá, a pessoa pobre, perdeu tudo, ai meu Deus, agora vai acabar e vai essa condição, sei lá, vai vir uma crise, e eu vou acabar, começa a ficar com medo. Não entra, não está no descanso, está no outro parâmetro de vida. Porque não anda na palavra, não conhece a palavra. Porque não tem a palavra no coração, ela não é vida. Fica andando igual o mundo, não sabe usufruir da plenitude de Deus. Vocês estão me acompanhando? Isso é outro nível. É outro lugar em Deus, tá? Então, quer dizer que aqui no versículo 2, ele diz que eles não aproveitaram, porque o que eles não fizeram? Eles não misturaram a palavra com a fé. Pode ver no versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não se misturou com a fé. Certo? Tem que misturar. A palavra e a fé tem que estar junto. Você tem que crer. Mas você ora em línguas para o Espírito Santo te ajudar a crer.
Você tem que orar baseado em alguma coisa. Não é no vento. Você nunca vai mudar de vida. Você já viu, tá cheio de gente que ora em línguas aí. E não muda de vida. Aconteceu. É a mesma pessoa vivendo igual quem não tem Cristo Jesus. Sim ou não? Sim. Então dentro da igreja. Mas não é para você que está ouvindo isso aqui. Amém. É para você mudar a tua vida e receber de Deus. Para você receber de Deus. Porque é a sua eternidade. E se preparando para o futuro. O que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. Ele vai cuidar de você. Porque jamais se viu o justo passar necessidade ou ficar caído. Porque Deus cuida. Deus ampara. Agora, cadê o justo? Justo que não tem fé? Como é que é isso? Essa palavra não vai ser cumprida na vida daquele que não crê. Vocês estão? Está valendo isso? Amém. Então, ele está aqui, então, nesses versículos que nós estamos vendo aqui, que vem do 3 e 4, isso aí que a gente foi lendo, ele está igualando o descanso dele com o sábado, né? O sabate, que tem gente que quer viver intelectualmente nesse sábado, que significa o descanso, porque Jesus é o sábado, ele é o descanso, tá? Nós sabemos disso, nós cristãos, então não tem que ir para outro lado, ele é o descanso, por isso que sábado representa o descanso. Vocês estão me acompanhando? E é nesse descanso que nós temos que entrar. Então vamos ver aqui. Agora presta atenção. Vamos ver mais uma coisa. Se é nesse descanso de Deus que eu tenho que entrar, eu tenho que entender como que é esse descanso de Deus. Você vai orar, dentro disso que eu estou te falando. Pesquisar na Bíblia. Ler um pouco lá, ler um pouco aqui. Ler mais, fica mais com isso, escreve um pouco. Ora em línguas, pede para o Espírito Santo. Para você entender que a obra está completa. Não tem o que você possa fazer para receber de Deus. Você vai entrar na presença dele. Com a palavra. É mais fácil ou não, gente? Eu creio, Senhor, e eu recebo. Eu recebo agora. Em nome de Jesus. Então, 2 Coríntios capítulo 5, vê lá. Vamos aqui para trás um pouquinho. Está valendo isso? Amém. Eu estou dando umas pinceladas, mas isso já serve para a gente começar o assunto. Para depois a gente ir mais fundo depois. Enquanto você vai buscando mais o Senhor, né? Então veja isso aqui. Olha só. Tem a ver isso aqui que eu vou ler para vocês. 2 Coríntios capítulo 5. Não, 2 Coríntios capítulo 5, isso mesmo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Pobreza, miséria, avareza, economia, doença, sabe? Raiva, ódio, amargura, divisão, sei lá, gente, diabada toda. Tudo. Falta de reconciliação, falta de perdão, complexos, e todas as doenças, e etc. Já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então veja, Deus, Ele nos deu, Ele que fez, Ele criou essa nova natureza. Foi isso que Ele criou. Depois de tudo, quando Jesus morreu, toda a obra na cruz e ressuscitou, então Ele criou a nova natureza, que até então nunca tinha havido. Isso não existia antes, certo? Então, por isso que eles aguardavam isso, lendo os do Antigo Testamento. Era isso que eles aguardavam, que isso era impossível para eles, porque Jesus ia finalizar essa obra. Por isso que Ele finalizou a obra. Entendeu que Ele finalizou a obra? Amém. A obra do novo nascimento. Você nasceu de novo. Você aceitou Jesus. Agora você anda com Ele e Ele com você. Não é com a sua cabeça com o mundo. Você não vai usufruir do que Ele te deu. Você vai ficar aí, pelejando e ainda querer pagar um preço e forçar Deus te dar. Eu já orei tanto, eu já fiz tanto, Deus não faz. Não é por aí, tá? Então a obra é completa porque está tudo aqui na nova natureza agora, certo? Tudo que nós precisamos está na nova natureza, por isso que a obra está completa. Vai buscar a renovação da sua mente com a Bíblia.
Com a palavra. A sua cabeça tem que mudar. Quando a sua cabeça mudar, você fica esperto. Você já tem. Você não aceita. Aí você usa a sua autoridade sobre as suas emoções. Emoções que não são guiadas pelo Espírito, por essa mente renovada. Emoções antigas te matam, acabam com a tua vida, destrói você, te dá depressão, te dá tristeza, afoga você. Emoções desenfreadas. Você começa feliz com Jesus e depois você cai, igual abacate maduro lá do último galho do pé, que é bem alto. Tipo, e fica uma vida cristã sem graça. Eu não vou na igreja porque eu vou ouvir a mesma coisa. Então, você não entendeu, não tem revelação, você não tem que fazer aqui. O que você quer? Dançaria, gritaria, quer o quê? Festa? Não é esse o caso. Isso pode haver, mas não é esse o caso. Quem está crescendo espiritualmente quer mais, me ensina mais para eu fazer. Como é? Eu não vou ficar aqui agora parado? Era bom antes o quê? Que você era bebê, não tinha responsabilidade nenhuma? Parou, ficou lá naquele ponto, está sem graça mesmo. Está à mercê das emoções desequilibradas, descontroladas, sem freio, igual o cavalo, que sai voando e ninguém para ele. As suas emoções sem Deus fazem o que elas querem com você. Destroem você, te fazem infeliz. Por isso que você vai buscar coisa para ver se é feliz. E nunca você é. Porque você não controla as suas emoções, que tem que ser com a palavra. Tá valendo isso? Glória a Deus. Tá? Então, nós temos que confiar no que Deus fez. A obra. Mas escuta, é o Espírito Santo que me ajuda. Porque quando eu vou buscar orar, é isso. Eu tenho que entrar nisso, orar. Agora, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Ai, Deus, porque você, cadê você? Ai, você nem sabe o que você está fazendo lá. Não é assim que ora. Você fica lendo lá, nem sabe o que está lendo, não quer dizer nada para você. Tem vantagem nisso? Não, porque você está no intelecto, sem Deus, completamente. Por isso que não muda de vida. Não tem graça a sua vida. Graça mesmo. De Deus. Né? Sabe assim? Vai empurrado. Não, você faz um sacrifício de vir várias vezes na igreja porque você quer chegar lá em Deus. Mas não é isso que vai mover Deus, entenda. Não é isso que vai mover Deus. A hora que você entrar na presença dele. Agora, se você não faz nada também, você não vai entrar. Também não é assim. É óbvio que o meu esforço é para eu renovar a minha mente com a palavra. Eu faço isso tudo porque eu estou buscando ajuda, eu estou me equipando para a batalha e para receber. Para eu chegar lá com Deus. Vocês estão me acompanhando? Está dando resposta para muita coisa da sua vida? Aleluia. Não, está bem claro isso, tá? Glória a Deus. Acho que qualquer um entende isso. Tem a ver, tá? Então, é a palavra de Deus que vai me mudar e não é Deus que vai mudar. Vocês estão acompanhando? Ai, Deus veio, então dá a impressão que eu mudei Deus. Ahá, você quer, eu vou fazer. Não, vendo? Você entrou onde o banquete está exposto. Para você, a sua mercê. E você se participou, compartilhou com ele. É isso. Quando ele diz lá que ele põe a mesa à vista dos meus inimigos, para eu sentar lá, já está feito. Você não vai deixar o inimigo acabar com a sua vida. Ele pode estar aqui fora fazendo coisa, porque ele vem com circunstâncias diariamente, mas ele não está dentro de você. Você está sentado no banquete de Deus, recebendo de Deus. Porque você sabe entrar na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você tem paz. Se você tem a palavra, você só entra na presença de Deus se você tem a palavra no seu espírito. E aquilo te dá paz. Não é a paz do mundo. Isso não muda, não oscila. Um dia eu estou de bem, outro dia eu estou de mal. Isso não existe. Isso é emoção. Emoção negativa, emoção sem freio, emoção sem Deus. Deus criou as emoções, mas é para andar com Ele. Um dia eu estou animada, nossa, estou na glória. Outro dia eu estou, nem fala comigo. Isso é emoção sem freio, emoção sem Deus, pessoa guiada pelas emoções onde Deus não está presente. Um dia eu estou forte, outro dia eu estou fraco. Isso é emoção. Deus não está lá. Deus é minha força, ele já falou. A alegria de Deus é minha força. E ele ainda deu o mandamento, sede alegre.
Alegrai-vos. Digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. É para ter alegria mesmo nas dificuldades. Porque as dificuldades não movem a mim. Elas estão lá, mas eu entro na presença de Deus, Ele é minha força. Então eu ando com a visão de Deus, não com a visão do diabo, com a minha visão humana. Por isso que eu continuo pregando a palavra. Porque eu ando na visão de Deus, não na minha. E você que não vem na igreja, que desiste, faz o que você quer, acha que está tudo certo, você anda na sua visão, não na visão de Deus. Que já era para você estar por aí, que nem ele diz, vocês são antigos, já era para estar pregando. Já era para você estar instruindo outros, e agora ainda tem que dar os rudimentos elementares dos oráculos. Tá valendo? Aleluia! Então é só receber. É só receber. Por isso que Jesus falou, coração de criança. Não fica com intelecto. Vai com o coração, recebe. Eu sei que você me ama. Porque se você começar a estudar a palavra, você vai ver que Deus te ama. E você vai meditar nisso e o Espírito Santo vai colocar esse amor no seu coração através da palavra. E você vai crer que Deus te ama e você recebe. Você não recebe, você não crê que Deus te ama. Você acha que Deus, você fez tudo e Deus não curou? Deus não deu? Deus não fez? Você fez tudo que mandou você fazer tudo, né? Você fazer. Ele que já fez tudo. Você vai receber. Mas não é para você ficar deitado. O descanso não é para você ficar deitado, entenda. Você tem que buscar Deus, óbvio. Eu busco Deus. Mas eu sei descansar nele. Eu sei receber dele. Vocês estão me acompanhando? Amém. Hã? Sim. Não, ainda bem que teve 2 amém. Aí, aleluia. Já me alegrou um pouco. Pelo menos teve 2, né? Então vamos ver Efésios 1 agora. Eu já vou terminar. Efésios 1, pessoal. Gente, é para mudar de vida, senão você não vai aguentar o que está chegando. Está chegando coisas difíceis para esse mundo, o anticristo. Não fica levando a sua vida assim, sem saber, que nem cego, que não sabe o caminho. Você não precisa ser isso. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. A coisa não está fácil. Então você tem que estar estruturado em Deus para que o que acontecer nesse mundo, você está amparado com a alegria de Deus, com a força de Deus. Vocês estão me acompanhando? Porque que nem Paulo disse, olha, eu sei viver na alegria, na tristeza, na fartura, na pobreza, não tendo... Eu estou ótimo. Essa é a vida do cristão. Você tem que saber viver no espírito, não na alma. Porque a pessoa está vivendo nas emoções, cai duro ali, não sabe mais nada. Um cristão derrotado. Porque viveu na alma a vida inteira. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu já estou abençoado por você. Nós já estamos abençoados porque Ele falou que nós estamos abençoados. Amém. Amém. Mas peraí, não anda na bênção? Porque a bênção não se compra. Porque muitas vezes as pessoas querem ficar fazendo coisa para ver se Deus... Ah, mas que pessoa boa. Fala assim, não. Não, você faz porque você quer. Só por isso. Porque nada move Deus. Você entende isso? Nada. Certo? A sua fé faz Deus vir aqui. Porque não tem nada que vai mover Deus. Nada. Então não adianta você ficar dando uma de bonzinho para você ter um alívio. Isso é coisa de religioso. Você fica fazendo coisa se cansando. Porque quando você vai ser bonzinho para os outros, você ficou cansado ou não? Lógico, né? Porque foi com o seu esforço. É diferente quando a unção que Deus liberou, Ele que fez também. Nós fomos só um canal. Vocês estão acompanhando? Amém. Bom, então veja só. Outra coisa que nós temos que ver aqui, já que nós estamos andando nessa bênção, muitas pessoas querem que Deus faça as coisas dentro do desespero que a pessoa está. Você sabe, né, a pessoa desesperada quando vai orar? Faz tudo que é coisa. Me ensina mais alguma coisa. Não tem mais alguma coisa, é isso aí. Como é que o cara que eu dei umas ideias para ele dos versículos e mostrei algumas passagens na Bíblia e falei, ó, se você ficar meditando nisso, adorando a Deus, ficar nisso, Deus vai... Ele fez, porque ele entregou o coração dele. Tá? Ele fez. Tem gente que você dá, a pessoa nem não faz não.
Faz com a cabeça, não se entrega. Então tem que mudar a mente. Vê Romanos 5, quer ver? O que ele fala aqui do amor de Deus? Gente, eu confessei tanto isso, que o Espírito Santo mandou eu confessar isso aqui. Para essa condição entrar no meu coração, e entrou mesmo. Eu vou falar só mais esse outro versículo, nós vamos encerrar. Ora, versículo 5 de Romanos 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus liberou o amor dele sobre nós, certo? Ele liberou esse amor. Então, não tem o que você possa fazer para Deus te amar mais. A gente quer que Deus nos ame. Então Deus precisa me olhar e falar, ai que gracinha. Né? Ai, mas como eu amo você, meu filho, minha filha. Você realmente é uma gracinha. Então eu vou te dar esse presente hoje. Nós queremos que Deus faça isso, né? Ele é isso. O tempo inteiro. Amém. Porque nós não cremos. Nós queremos coisas diferentes de Deus. Mas isso é no Espírito. Ele já derramou o amor de Deus através do Espírito Santo. É para eu andar, eu não preciso ficar recebendo amor de ninguém, não. Para eu ser feliz, eu tenho o amor dele. Por isso que o perdão entra aí. E eu não fico com chilique aqui, se você não está me amando, não está fazendo. Não, eu te amo do mesmo jeito. Se você quer viver a sua vida assim, viva, paciência. E lá dentro de casa é a mesma coisa. Tá? Ninguém tem que exigir nada de ninguém, cada um vai ser o que quer. Você seja o que está escrito aqui. Por isso que inimigos nós temos, mas nós não somos inimigos, nós não aceitamos aquilo como inimigo. As pessoas, elas querem ser nossas inimigas, elas podem ser, mas nós não aceitamos isso. Eu não vou ser sua inimiga se você quer ser meu inimigo. Eu não sou seu inimigo, coisa nenhuma. Sou inimigo de ninguém, coisa nenhuma. Então isso me afeta, é esse amor. Olha como ele nos liberta, eu já recebi o amor, eu não preciso do seu amor. Se você me amar, amém, aleluia, muito bom. Mas se você me amar, eu te amo, tá bom. Eu não vou entrar na tua. Vocês estão me acompanhando? Então aí é que está a vida carnal, diferente de uma vida espiritual. A pessoa que está na emoção, na carne, só sofre. Porque nunca há retorno do que ela quer. Porque não existe no natural isso. Só no espírito. Deus te ama, vai aprender, vai entrar nesse descanso, andar nesse amor. Ficar cheia da presença dele. Entrar lá naquele lugar, no Santo dos Santos, onde está a presença dele, para ele te modificar. Mas você tem que ter a palavra para chegar lá, tá? Então a religião impede de Deus agir com o amor dele. Impede mesmo. É uma barreira assim, ó, que o amor dele não passa. A religião. Porque nós queremos forçar. Pensa nisso na tua vida. Você quer forçar Deus. Não adianta. Deus é Deus e acabou. Ele está estabelecido e sempre foi. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não se mexe, ele é Deus. Verdadeiro. Glória. Aleluia. Amém. Tá, então muda aqui, ó, a cabeça. Qual que é a imagem de Deus na sua vida? O que você pensa dele? Como que é esse Deus? Tem que ser baseado no que a Bíblia diz, tá? Então a gente estudar a palavra, orar, é importante. Eu não estou descartando nada disso. Jejuar, orar em línguas, confessar a palavra, tudo bem. Mas não é isso que move Deus. Ponto final. Então não vou fazer mais nada. Vai ficar muito pior na sua vida. Não estou falando que não. Você tem que fazer, você tem que buscar Deus. Mas faça certo. Porque tudo que você faz tem que ter a motivação certa. Porque tem a motivação errada do religioso. Esse não vai ter nada de retorno de Deus. O religioso não tem retorno de Deus. Isso é sério, hein? Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. 1 Coríntios 3. Não, 13. Vai aí, pra frente um pouquinho. 1 Coríntios 13. Olha só isso daqui, gente. Vê só isso aqui, ó. Isso aqui ó, isso daqui. É interessantíssimo isso daqui. Essa palavra, ó. Versículo 3, de 13. 1 Coríntios. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe? Fazer coisas boas sem o amor, mas, gente, é o amor de Deus operando no seu coração. Porque Paulo mesmo explica aqui na palavra
ele fala assim, olha, não, se você tem que ajudar alguém, você ajuda. Ele está falando sobre relacionamento, como isso é importante, que nós devemos ter um bom relacionamento, ajudar quem precisa e tudo mais, e que a gente nunca deixe de dever o amor para as pessoas. Sempre andar no amor. Então ele entendeu muito bem isso daqui. Só que tem pessoas que elas invertem as coisas. Tipo, vamos dar um exemplo dos muçulmanos. Gente, eles fazem coisas extremas para eles entrarem no céu. Vocês sabem, né? Tem cada coisa que eles fazem, fora as 1000 vezes por dia que eles têm que orar e fazer tudo aquilo lá. Mas só que aquilo lá é um egoísmo próprio, uma condição própria, para eles receberem de Deus o que eles querem e precisam e que nunca vão receber. É em vão, não vale para nada. Estava lendo isso? Então fazer coisa que não vale para nada, vamos fazer o certo. Tem que ter a motivação certa. Certo, gente? Então, isso não quer dizer que você não vai ajudar o teu próximo a agradar, porque é gostoso fazer isso, agradar, ajudar, é bom, é maravilhoso, mas que não seja fardo, que não seja para você achar que Deus, opa, mas está fazendo uma obrinha boa, está muito bem, mais um pontinho, não é isso não. Você faz porque você ama e não recebe retorno. Né? Porque os pais, quando ajudam os filhos, depois já o filho faz uma coisa, eu já não estou te dando tanto. Eu já não te fiz tanto, olha o que você está fazendo para mim, né? Assim que é. É assim. Porque faz, mas cobrando o retorno. Isso acontece. No natural, isso é normal. É regular. Acontece. Só que Deus não nos trata assim. Ele faz o bem e nunca fala, olha o mal que você está fazendo. Se você está fazendo mal, não tem como eu chegar mais aí em você. Certo? Vocês estão me acompanhando isso. Então, não adianta eu querer fazer coisas tipo, vem o Natal, vamos fazer Natal para as crianças pobres? Vamos, mas isso não é ponto nenhum para Deus. Para a minha vida cristã não é ponto. Eu faço porque realmente eu quero agradar, ajudar, abençoar. Tudo bem. Ponto final, acabou aí. Isso não tem a ver com o meu descanso. Vocês estão me acompanhando? Essas obras que não tem nada a ver? É isso que ele está falando. Olha aqui, gente, ainda mais, hein? Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso aproveita. Não vale para nada. Para nada, para nada, para nada. Olha aqui só. O versículo 10 no capítulo 15 aqui, ó. Olha só. Veja só. Então, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Você entendeu graça agora? Graça, Ele te dá porque Ele te ama. Ele é teu pai. Pronto, final. Ponto final. Ponto final. Porque um filho, quando ele está rebelde, e papapi, papapá, fica aquela bate-boca, sei lá, alguma coisa, um constrangimento, o pai ficou sentido, não sei o que, o filho, depois o filho vem, papaizinho, que ele não é meu paizinho, abraça, pai, você, meu filho, o que você quer? Eu vou te dar. Nós humanos até fazemos isso. Quem não tem um coração rancoroso, faz. Se dobra assim pro filho. E Deus, nosso Pai, é assim. Às vezes, se a gente larga Deus, faz um pecado, alguma coisa, se arrepende, vem e encontra esse Deus, se entrega, Ele vem abençoar. Porque você entra na presença dEle. Então, é diferente de obras que você quer forçar e pagar. Você não precisa fazer obras para Deus te dar. Você faz para você crescer espiritualmente a sua busca em Deus. Certo? As coisas que você tem que fazer. Buscando Deus, conhecer a palavra, como que você chega lá, praticar. O que vale é a prática. Então, olha o versículo 10 de 1 Coríntios 15. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então não é pela graça que nós recebemos de Deus, não pela performance. Ele está falando aqui, não é pelo que eu fiz, a quantidade do que eu fiz que eu recebi, é pela graça. Muito, embora eu tenha feito muito, mas não é. Isso não é demais? Você recebe pela graça, porque você vai descansar na presença dele. Então eu sei esperar em Deus, você tem que saber esperar em Deus. Porque as pessoas, quando elas se convertem, elas querem servir a Deus, porque
Gente, o chamado já está na nova natureza. Servir a Deus está na nova natureza. Falar do evangelho está na nova natureza. A pessoa quer servir a Deus, quer fazer alguma coisa, porque está na nova natureza, mas tem que esperar Deus te chamar para falar, faz isso. Porque se você fizer o que Deus não te chamou, não tem valor nenhum também. Porque não foi pela graça, foi a tua força. Não é bom você saber isso? Por isso que eu entendi logo isso daí, quando eu comecei a estudar a palavra, sobre a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo foi embora, largou tudo, gastou tudo, largou, tchau, papai, foi embora, pegou-me na herança e sumiu, foi pecado, fez tudo que não devia. O outro, que muito bom o filho mais velho, mas era bom demais. Tomava conta de tudo que era de Deus, ia para a fazenda lá, cuidar dos animais da lavoura, mas olha, tomava conta de todos os empregados, olha, fez dinheiro lá pro pai e tal, mas nunca olhou na cara do pai, nunca fez nada pro pai, nunca sentou para almoçar com o pai, nunca entrou lá, vamos tomar um café, conversar, ai meu pai querido, eu te amo, ai pai, olha, mas como você é bom, é tão bom ficar com você, nunca nem ligou para pai, ficou só trabalhando, nunca entrou na presença do pai. E a hora que o filho mais novo veio, ele pega, põe anel no dedo, faz um banquete, manda matar um novilho, faz tudo pro filho, põe um anel no dedo, exalta o filho porque ele veio e beijou e falou, olha meu pai, eu me arrependi. Eu vim para ficar com você, mas olha, eu posso ser o seu empregado, se você me receber. Porque eu nem lavagem do porco eu tinha para comer, se quisesse. Deus falou, não, você é o meu filho, senta aqui, tá tudo pronto. O outro ficou lá fora e ainda instigando, falando com os empregados. O que está acontecendo? Não, teu pai recebeu o filho mais novo, tá lá o banquete. E eu aqui, o escravo, trabalhando, fazendo tudo, ele nem me deu nada. Mas que graça, que coisa, hein? Nunca vi isso. Eu fico aqui, me matando e ele não me dá nada. O pai chamou ele, falou, escuta, você está pecando, você está errado. Eu estive aqui o tempo inteiro e você nem veio ter comunhão comigo, você não quis nada, porque você podia vir aqui e falar, meu pai, vamos atrás do meu irmão, vamos juntar alguns membros aqui dos empregados e vamos atrás dessa alma que está perdida. Você nem quis saber disso, você ficou nas obras, fazendo o que você queria. Você nunca veio aqui ficar comigo, você pensou o que você quis, não valeu nada o que você fez. Porque o que era importante era a salvação da alma do teu irmão e você nunca se preocupou com isso. Você ficou fazendo obras para você mesmo, não para mim. Então eu entendi que não adianta eu sair por aí fazendo obras se Deus não me chama e não me manda. Por isso que eu fico parada, esperando. Deus, Ele dá o sinal para começar a fazer o que Ele quer. Então isso é descanso. Quem entra no descanso de Deus não anda com fardo. Porque sabe que Deus está se agradando de você porque você está na presença dEle. É isso que vale para Deus. É a sua presença na presença da glória dEle. Você sendo dEle 24 horas por dia. Ele comanda a sua vida. Vocês estão vendo? Isso é profundo. Isso é vida espiritual. Eu entendi isso, gente, há muitos anos. Logo no começo. E foi por aí, por isso que eu sento e eu regozijo no Senhor, a minha alma, esperando nele. Eu não vou fazer, não vou sair me matando por aí, não vou passar vergonha depois, na presença de Deus, nem pensar. Eu sossego a minha alma e falo, me trata. Eu não quero ser o que eu sou, eu quero ser o que o Senhor é. E lá eu fico com Ele e eu obedeço a Deus para fazer o que Ele quer. E com isso Ele me abençoa. Porque eu consigo entrar na presença dEle, então nesta hora Ele me responde. Não sou eu que forço Ele me responder. Eu vou entender o que Ele quer. É isso aí, o que Ele quer para eu fazer. Vocês estão me acompanhando? Então veja que isso aqui esse amor de Deus tem a resposta na graça. É na graça que você encontra a resposta do amor de Deus. Graça. Você entendeu o que é graça? Não é pelo que você faz o tanto, não é. Você quer ajudar um, você quer ajudar outro, você pode fazer. Você tem condição? A Bíblia diz, faça.
Faça. Mas isso não é ponto para a sua salvação, absolutamente. Está valendo isso, gente? O negócio é entrar na presença de Deus. A graça vem no amor. É liberada a graça. Porque você ama Deus e deixa Ele te amar, a graça vem. Deixa Deus te amar. Recebe o amor dele. Não, você quer receber amor de gente que não tem. Ninguém pode te dar o que não tem. Deus tem o que você precisa. Que você nem conhece, Ele tem. O que você acha? É isso aí que nós estamos vendo aqui, tá? E é isso que é lançar os problemas sobre o Senhor que nós vimos na semana passada. Ou sei lá. Ele disse, lança os seus problemas sobre a minha vida, sobre mim, o Senhor disse, porque eu tenho que cuidar de você. É assim, você descansa, você procura Deus, você entra na presença dEle e você recebe o amor dEle. E a graça vem para a tua vida e Ele começa a ajustar tudo na tua vida, para ser conforme a visão dEle, não a tua. Porque você desenhou a tua vida e você está seguindo ela e ela não é boa. Porque ninguém tem paz e felicidade com o próprio plano de vida feito humanamente. Só o plano de Deus, quando é realizado na nossa vida, é que temos paz, temos alegria, temos discernimento, temos a presença dele na nossa vida. Tá valendo isso? Então, gente. Agora, gente, atenção. Não tem um padrão para eu dar aqui de descanso. Porque Deus é Deus, né? Não tem um padrão. Nós não somos iguais. Ninguém. Não existe. Até o gêmeo tem uma diferençazinha um do outro, né? Que a mãe sabe. Então é assim, não tem um padrão para descanso. Você vai buscar e você vai descansar, você vai saber. Mas não é para ficar deitado lixando a unha, tá? Lá no sofazão, né? E achando que tá tudo... Não é isso que é descanso. É dentro de você. Tá? Que você tem a força, a alegria. E lá você está esperando o que você precisa, Ele vai fazer. Você está estudando, você está se entregando. Todo dia, 24 horas por dia, você vai lembrar desse Deus. Ele está engajado na sua vida. Você vai louvando, vai glorificando, vai bendizendo ao Senhor e Ele vai fazer. Então veja que a operação do reino de Deus é completamente diferente da operação do padrão mundo. E o padrão mundo você tem que se esforçar e mostrar para o patrão quem você é. E se você ficar até mais tarde, mostrar mais serviço e agradar mais, e ser mais falso e mais interesseiro, você não está com nada. Ou não? Sim. Um padrão mundo, mas o reino de Deus não é isso. É diferente. Isso que você tem que aprender. Que presente que você pode dar para Deus? A tua vida. É isso que Ele quer. A tua vida inteiramente. E aí Ele vai elaborar tudo que está aqui em você, tá? Então observar se a sua mente está ligada a Deus, ao que Ele diz. 24 horas por dia. A sua mente está ligada ao que Deus diz? Você está indo para o caminho certo. Senão você vai atrás de trazer a tua mente para Deus. É aí que você vai estudar, vai orar em língua, vai buscar esse Deus e etc. Valeu? Em nome de Jesus. Aleluia. Seja glorificado o nome do nosso Deus agora e para sempre. Então vamos orar por esses pedidos familiar, de saúde, financeira, reconciliação. Senhor, seja emprego, seja o que for, seja paz. Senhor, seja o que for, põe a tua mão poderosa para que todos sejam abençoados. Que os milagres aconteçam em nome de Jesus. Que o Senhor haja agora em todos que estão em casa, que estiveram unidos conosco aqui, Senhor, online. Tudo que aconteceu aqui, Senhor, que eles tenham recebido plenamente. Que tenha havido mudanças, que estejam acontecendo mudanças na vida espiritual, Senhor. E as mentes renovadas em nome de Jesus. Entra nesses lares, meu Pai, com a tua luz, para que seja dissipada todas as trevas dessas famílias, para que haja paz, para que haja solução desses problemas, para que haja santificação desses lares, Senhor, para que os perdidos dessas famílias sejam salvos. Nós te entregamos, Pai, e cremos que o Senhor está operando, que o Senhor está operando maravilhas, que o Senhor está operando milagres nestas famílias, e que haja, Senhor, libertação para os que estão cativos, Senhor, de vícios, Senhor, de hábitos, seja o que for, sejam libertos, e os enfermos sejam curados, pelas chagas de Jesus já foram curados. Nós cremos que está acontecendo milagres em todos que estão em casa. E, Senhor, todos que estão aqui tenham recebido também o que vieram buscar nesta manhã,
Que o Senhor coloque sobre eles a tua alegria, a tua força, Senhor, a revelação da palavra. Senhor, que eles tenham uma intimidade com você, Senhor, poderosa. Que eles tenham um encontro face a face com você, cada um. Que a vida de cada um aqui seja transformada, mas com a tua graça, Pai. Despeja a tua graça sobre todos, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso Brasil. Visita esse país, Senhor, com o teu Santo Espírito. Que os anjos tragam uma luz, uma janela de luz eles abram para que o Evangelho seja pregado em todos os cantos, que haja salvação, que a tua igreja seja avivada. Senhor, venha em auxílio, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus, e abençoe o povo brasileiro. Oramos, Senhor, para Israel, para essa guerra que está acontecendo lá. Manda os seus anjos, Senhor, lá com a espada desembainhada. Traga paz, Senhor, para aquele povo, para aquela nação, Senhor, visite. Manda anjos, olhe por todos lá que estão sofrendo. Proteja-os em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está, Senhor, agindo agora e protegendo. E os que estão sendo perseguidos, que o Senhor venha, Senhor, com a tua guarda, com o teu poder, em nome de Jesus. Oh, nós oramos aqui pela nossa igreja, por esse local, pelo centro comercial. Nós oramos para que hajam conversões nesse centro comercial. Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja aqui cada vez mais e mais. O local que cada um mora, o bairro, Senhor, a rua, Senhor, a cidade, aonde eles estão. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre todos esses lares. E eu clamo o sangue de Jesus como cobertura e proteção para essas famílias e de todos os lares, de todos que estão unidos aqui nesta manhã. Senhor, livrando do mal, guardando, protegendo. Senhor, e que o teu sangue esteja sobre a escola de todos os filhos e netos. Senhor, onde eles estudam, para que não haja nenhuma atentado terrorista, nem nada de maligno, Senhor, que invadam essas escolas. Em nome de Jesus, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde a sua família, ó Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós, como os teus filhos, nós temos agora o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, os santos da igreja dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana que começa hoje.